Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, espero que todos estejam bem. Que alegria estar aqui mais uma vez. É sempre uma alegria receber essas oportunidades, poder vir trazer a palavra do Senhor. E, gente, que semana, hein? Que semana difícil. Que semana complicada. Nos despedimos de irmãs tão queridas. Como doeu. Como foi difícil. Tomamos um susto com o Dedé, ele já não está mais aqui, eu estava aqui, tomamos um susto com o Dedé. Eu fiquei desesperado, o pastor sabe. Enchi ele de mensagem, fui visitar, preocupado, queria saber como é que ele estava. Eu tenho certeza que toda a igreja também se preocupou. Todos nós estávamos em oração. Que semana complicada. Esse é o tipo de semana que tira a gente do eixo. Me tira do eixo, pelo menos. Eu fico perdido, fico desconcertado. A questão é que essas semanas abalam minha paz porque eu fico inquieto. Eu me sinto na necessidade de ajudar todo mundo. Infelizmente, eu não consigo. Eu quero poder ajudar, eu quero poder consolar, eu quero poder orar junto, eu quero poder curar as pessoas e eu não tenho essa capacidade. Infelizmente, nós somos humanos e somos limitados até um certo ponto. Eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não consigo, às vezes, com certeza, não consigo consolar a dor de um luto. Consolar a preocupação de um pai, isso é impossível para mim, não tem como. E aí o que consola o meu coração nesses momentos é saber que embora eu não consiga confortar, embora eu não consiga ajudar a curar ou ajudar a consolar todos os corações, Deus consegue. Deus tem essa capacidade e é isso que tem confortado o meu coração todas as vezes que eu passo por uma semana difícil. E eu tenho certeza que essa semana não foi a minha última semana difícil, assim eu espero, se for da vontade do Senhor. Vou passar por muitas outras. Além dos problemas diários que nós temos, dificuldades no trabalho, dificuldades na faculdade, na escola, onde quer que seja, com a família. E o que me consola é que Deus está a todo momento trabalhando, ajudando, curando. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre aquele que traz a verdadeira paz. Rafa, esse é o título, não sei onde o Rafa está, esse é o título do sermão. Aquele que traz a verdadeira paz. Eu gostaria que todos abrissem suas Bíblias em Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, faremos a leitura de todo o capítulo. Vamos lá? Isaías, capítulo 53. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posterioridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, Pai, e nós agradecemos porque a tua palavra é vida, Pai. Agradecemos por esse manual de fé e prática, Pai. Agradecemos por tudo que o Senhor nos diz através dela e te pedimos, Pai, que agora seja somente um instrumento da tua palavra, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, meu Deus. Essa oração que nós fazemos, no nome santo do teu Filho amado, Jesus. Estamos aqui para ouvir a ti, meu Pai. Amém. Meus irmãos, neste domingo em específico, nós celebramos a Páscoa, uma antiga festa judaica que recorda a saída do povo de Israel da terra do Egito. Então vamos lembrar bem rapidinho. O povo de Israel estava lá, sendo feito escravo no Egito. Deus chega em Moisés, vamos libertar uma galera? Vamos lá. Então Deus envia Moisés para libertar esse pessoal. E aí, que forma ele usa isso? Moisés é enviado como um mensageiro do Senhor e leva pragas ao povo do Egito, porque o faraó não queria libertar a galera. Então ele leva algumas pragas e dessa forma Deus vai endurecendo o coração do faraó, de forma que nem assim com as pragas ele liberta o povo. E Deus vai enviando 1, 2, 3, 4, 5, até ele chegar na 10ª praga, que foi a morte de todo o primogênito ali da região. E Deus, quando avisa Moisés, ele institui neste momento também a Páscoa, dizendo, neste dia em específico, vocês vão imolar um cordeiro, vão matar um cordeiro, sacrificar um cordeiro perfeito, sem erro, sem falha. Este cordeiro será sacrificado e o seu sangue aspergido nas portas. Então todos aqueles que eram do povo do Senhor fizeram isso. Os que tinham uma grande família fizeram com o cordeiro, os que tinham uma pequena família se juntavam com os vizinhos, com outros mais próximos, para fazer a mesma coisa, e assim foi feito. O cordeiro foi sacrificado, e por conta do seu sangue que foi derramado nas portas das casas, o anjo da morte não entrou nessas casas e não levou os primogênitos. E assim, no dia seguinte, quando os primogênitos do povo do Egito e do faraó estavam mortos, o faraó liberta esse povo. Engraçado, né? O povo lá atrás sendo liberto por conta de um cordeiro, por conta do sacrifício de um cordeiro. O sangue do cordeiro salvou esse povo. O sangue do cordeiro foi o que libertou. Pessoal, desde o início a Páscoa já apontava para Cristo. Desde o início nós já sabemos que o cordeiro viria para ser sacrificado e o seu sangue nos libertaria. Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto antes mesmo da fundação do mundo, o único capaz de se sacrificar para nos salvar. O Filho de Deus que já veio, já morreu por nós e ressuscitou para nós, para nos dar a vida. E é a Ele que celebramos hoje, ao relembrarmos sua morte e a sua ressurreição. E fazemos isto também por meio da Santa Ceia do Senhor. Toda vez que participamos da Santa Ceia do Senhor, nos lembramos deste sacrifício. Bem, nesta passagem nós vemos retratados por Isaías o maior ato de amor que já se manifestou na terra. Um amor revelado através da cruz. Um amor que foi demonstrado por Deus por meio de seu Filho, que foi entregue ao Calvário, que foi entregue à cruz, para que o seu sangue purificasse o nosso coração, a ponto de nos reconciliar com o divino. Nós estávamos perdidos, incapazes de se reconciliar com o Senhor. E hoje, na Páscoa, nós nos lembramos do maior ato de amor, do maior sacrifício que nos deu a possibilidade de nos reconciliarmos com o Senhor através do seu sangue. É um amor que perdoa, é um amor que cura, que restaura, um amor que enxuga as lágrimas, que consola os aflitos e dá esperança para aqueles que o buscam. Esse ato supremo de amor, ele acontece por meio do seu único Filho, que sendo Deus Todo-Poderoso, se fez homem, sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se faz um servo. Assume a forma de um servo e por meio da humilhação que ele sofreu aqui, por conta de todo o sofrimento, por conta da dor da morte, a dor da cruz, nos garantiu o perdão e a paz com o Deus eterno. É isso que celebramos hoje, é isso que nos lembramos hoje. Quando lemos esse texto, encontramos alguns pontos que eu gostaria de tratar com vocês, e eu vou fazer isso de forma breve, caminhando por todo o texto. Então a gente vai lendo e vai conversando pouco. A primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre esse texto é que nele há uma grande quebra de expectativa.
Ao lermos este capítulo, nós vamos notar logo no início uma profunda quebra de expectativa. Aquele que traria a verdadeira paz, na verdade, não se apresenta com a aparência de alguém que é capaz de libertar ou de realizar grandes feitos. Vamos ler o versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa é uma pergunta retórica, são perguntas retóricas que já sabemos que vêm respostas negativas. Porque da mesma forma que sabemos que alguns creram, sabemos que muitos não creram. O texto já começa com uma quebra de expectativa. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi revelado esse sacrifício? A quem foi revelada a capacidade do Senhor de vir e nos libertar? A primeira quebra de expectativa. A expectativa era de um grande guerreiro, o leão da tribo de Judá, o Messias libertador, um homem forte, imponente, todo-poderoso, vindo para derrotar as forças do mal como um general invencível. Era esse o Salvador que todos esperavam. Mas a realidade foi surpreendentemente diferente. Vamos ler o versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O texto não está tratando de uma questão meramente estética ou literária. Quando nós lemos essa passagem, a gente não lê de forma literária. O que temos aqui é uma verdadeira ruptura com o imaginário popular, uma quebra radical de expectativas. A forma como o Messias traria libertação ao seu povo era tão chocante, tão distante do que as pessoas esperavam, que aos olhos humanos parecia até decepcionante. Aqui nós não lemos de forma literária. Ele não está falando que Jesus era feio, que o Cristo, o Messias, era feio. Aqui nós vemos uma quebra de expectativa. O que o povo esperava, um grande soldado, um grande guerreiro, um grande general que veio para libertar, na verdade vem de forma totalmente diferente. Vem em caráter, em forma de servo. E essa grande quebra de expectativa nos leva a um imaginário popular a entender como algo até feio, como algo decepcionante. Olhámo-lo, mas não tinha aparência nem formosura. Até porque quando nós pensamos em um libertador, nós imaginamos alguém carismático, energético, poderoso, atraente, alguém que cativa multidões, que convence com facilidade e lidera com firmeza. Mas não foi assim que ele veio. Na verdade, não nos sentimos naturalmente atraídos por ele. Nós nos atraímos porque ele nos chamou. Ele nos chamou primeiro. Pelo contrário, nós somos confrontados por seus ideais, pelos seus planos, que tantas vezes vão contra nossos próprios desejos e inclinações. Afinal, nós podemos ver como Paulo diz em Romanos 7, dos versículos 21 a 23. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. A lei do pecado está em nossos membros, está em nosso corpo, e vai contra o que o Espírito chama para nós trabalharmos. Então essa é a primeira quebra de expectativa. O que vemos então é o oposto do que o povo esperava. Em vez de um majestoso carvalho, uma árvore frutífera e promissora, o profeta nos apresenta, como diz o versículo 2, um renovo, um recém-nascido. Um broto frágil, nascendo em terra seca, sem aparência de que vai prosperar. Que grande quebra de expectativa desse povo. Bem, Deus quebra expectativas, meus irmãos. Para Ele, nada é impossível. Ele não precisa da melhor armadura, do melhor plano de ataque, do plano mais elaborado, nem do guerreiro mais forte. Como disse com sabedoria o nosso reverendo no último domingo, essa é uma fé dos desqualificados, não é? Deus quebra expectativas. E essa é uma das primeiras lições que nós tiramos aqui deste texto. Por muitas vezes esperamos algo inacreditável, algo inimaginável, para começar a fazer a diferença, para começar a mudar. Nós esperamos que um raio caia em nossa cabeça, porque nós achamos que assim tem que ser quando vem do divino. Tem que ser algo grandioso, algo que nos faça ficar até assustados. Não, o Senhor, Ele se manifesta nas coisas mais simples e das formas mais diferentes possíveis para falar aos nossos corações. O Senhor quebra expectativas quando necessário. Inevitavelmente, o cristão ele se vê confrontado com a imagem de Jesus. Um bebê nascido em um estábulo, numa cidade insignificante aos olhos do mundo. Isso seria o suficiente para abalar o Império Romano?
Um homem comum, aproximando-se com humildade. Um homem simples se aproximando de outro pregador e dizendo para me batize, dizendo a João Batista, pedindo para ser batizado. Acho que o povo esperava um cara grandioso, poderoso, que não precisaria disso, algo forte. Não é assim que acontece. Aos olhos humanos, o Messias parecia desqualificado para a missão que viria cumprir. E no versículo 3 nós lemos, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens era homem de dores, que sabe o que é padecer. Foi rejeitado a ponto de os homens esconderem o rosto, como se não quisessem nem ao menos contemplá-lo. Ele conheceu a dor na sua forma mais intensa. Ele conheceu a angústia diante da morte certa. E a pergunta que fica, esse homem que veio, que quebra expectativas, mas que é conhecido como aquele que traz a verdadeira paz, quem o levou para aquela cruz? Quem colocou ele lá? O que ele fez para estar lá? E assim eu começo o meu segundo ponto. E o versículo 4 ele nos responde de forma direta a essa pergunta. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Veja bem, aquele em quem não vimos beleza alguma, de quem desviávamos o olhar. Quando o versículo fala sobre desviar o olhar, é a questão de... Era tão desprezado que não dava vontade de contemplá-lo, como se não quisesse olhar a ele. Aquele, então, que não havia beleza alguma, aquele que nós desviávamos o olhar, aquele que nós não queríamos nem mesmo contemplar, é agora a pessoa mais importante para nós. Esse contraste e essa mudança de perspectiva são evidenciados nos versículos seguintes por meio dos pronomes ele e nós. Ele levou sobre si, mas foram as nossas dores. Perceba como essa inversão revelada pelo profeta nos mostra a imensa pequenez que temos diante daquele que nos trouxe a paz. Aquele que ninguém queria ver, aquele que todos desprezavam, que entendiam como um qualquer, como uma quebra de expectativa, é agora a pessoa mais importante das nossas vidas. E veja o contraste. Ele é quem sofre, mas são as nossas dores. Ele é quem leva sobre si, mas são as nossas enfermidades. Para aqueles que tantas vezes confiam em sua própria força, que têm certeza que o seu próprio braço pode resolver qualquer coisa, que confia em si mesmo, não, aqui eu me garanto, eu não preciso de mais nada. Para esses que tantas vezes confiam, essa passagem serve como um lembrete claro da total dependência que nós temos de um Salvador. O homem é totalmente dependente do Senhor e essa passagem mostra isso. Nós não podíamos fazer nada e é Ele quem leva as dores por nós. Aquilo que julgávamos ser castigo e misérias merecidas por Ele, aquilo que o povo olhava e falava, não, Ele merece, na verdade pertenciam a nós. Na verdade eram castigos e misérias que pertenciam a nós, mas é Ele quem leva. Tenha consciência do seu tamanho, reconheça o seu lugar e compreenda que por si só você não é nada além de um pecador carente de salvação. Para aqueles que têm tanta fé e tanta certeza no seu próprio braço, lembre-se do seu lugar. Você é um pecador que carece da salvação do Senhor. O homem de dores, como descrito no versículo 3, desprezado por suas fraquezas e sofrimentos, estava na verdade carregando dores, fraquezas e sofrimentos nossas. De novo, o contraste entre ele e nós. As mesmas razões pelas quais o consideramos fraco e sem importância são agora os motivos pelos quais os honramos, pois foi por nossa causa que ele suportou tudo isso. Aquele que traz a paz não sofre apenas com o seu povo, mas sofre no lugar do seu povo. Esse homem é visto, neste momento, o profeta revela isso, como alguém que merecia sofrer. Era o que as pessoas imaginavam, ele sofre, ele merece castigos. E todos esses castigos que as pessoas olhavam e diziam, não, ele está sofrendo por conta disso, por conta dessa fraqueza, por conta desse castigo, na verdade eram nossas fraquezas, eram nossos castigos. Tudo aquilo que eles olhavam e julgavam ser merecedor de castigo por conta dele era por nossa conta. As palavras usadas no original para traspassado
e esmagado, que é o que ele foi por nós, são as mais fortes possíveis para descrever uma morte violenta. Então, traspassado e esmagado, traduzido para o português, claro, as palavras no original, elas são as palavras mais fortes possíveis para se transcrever, para se tratar sobre dor e sofrimento, descrever uma morte violenta, deixando claro que o sofrimento enfrentado foi extremamente agonizante. Isso nos mostra o quanto Deus leva a sério a nossa rebelião. Era algo tão grave, mas tão grave, que um simples pedido de perdão não bastava. E aí fica a dúvida, então, o que era suficiente? O que poderia limpar a ferida, destruir a infecção, apagar cada erro e começar uma nova história com o Senhor? O que poderia remover toda a doença e impureza e, em seu lugar, trazer uma saúde renovada? Bem, somente alguém que pudesse suportar todo o castigo, que pudesse levar sobre si toda a culpa e que pudesse trazer, desta forma, renovação, pudesse trazer renovo. O profeta deixa claro no versículo 6, e leremos ele aqui: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O profeta deixa claro nesse versículo que essa culpa recai sobre todos nós. Somos comparados a ovelhas, um animal ingênuo, que enxerga apenas a próxima plantinha que ele tem que ir ali comer no pasto. Nada além disso. Um bichinho ingênuo, um bichinho bobo. É isso que nós somos, ovelhas. Um animal que, ao se amedrontar, corre em qualquer direção, disparada. Ele só quer correr, ele só quer fugir do perigo, como uma enorme tendência a se perder. É a isso que nós somos comparados. A ovelhas perdidas, com uma enorme tendência a se perder. E como é fácil às vezes cair, né? Como é fácil às vezes se perder. E assim somos nós. Nos desviamos, cada um seguindo o seu próprio caminho, achando que está certo. Mas mesmo diante disso, mesmo diante dessas situações, a culpa que era nossa foi tomada por aquele que traz a verdadeira paz. E eu chego no terceiro ponto: o que ele fez? Vamos caminhar para esse próximo ponto com a seguinte pergunta: o que ele fez diante de tudo isso? E aí nós vemos no versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Veja mais uma vez o contraste aqui. Quando nós fomos comparados com as ovelhas, ressalta algo negativo, como nos perdemos fácil. Quando nós somos comparados, é isso: um ser ingênuo que se perde facilmente. Mas ele é comparado como o servo inocente. Ele é comparado pela sua natureza positiva, de indefesa e submissa, de que aceita, de que obedece. Nós somos comparados ao mesmo animal, como se partilhássemos a mesma natureza. A diferença é que a natureza do servo inocente, a natureza daquele que traz a verdadeira paz, é uma natureza transformada. A comparação com ovelhas nos remete à ideia de sacrifício. Isso é um fato, isso é visível. Nós vemos por todo o Antigo Testamento a prática do sacrifício através do bezerro, da ovelha, dos animais. Disso não há dúvidas. O cordeiro ele estava sendo sacrificado, mas a sua atitude era de silêncio. Cristo, que com um simples olhar poderia ter acabado com tudo aquilo, que com um mover de mãos varreria os soldados romanos e se livraria daquela situação, permaneceu em silêncio. Isso é lindo demais, isso comove o meu coração de uma forma incrível. Eu fico tentando imaginar, e é quase impossível, mas nós vemos, por exemplo, aquele filme Paixão de Cristo. Todos aqui já assistiram esse filme, eu acredito, um filme muito forte. Dói toda vez que a gente assiste aquilo. Ver todo aquele sofrimento, que com certeza foi muito maior, com certeza foi muito pior. Mas como ovelha, ele se manteve quieto, sem abrir a boca. Aquele que tinha capacidade para varrer todos dali, tão facilmente. Aquele que tinha poder para sair dali a qualquer momento, se encontrava quieto, sofrendo, aguentando toda a dor, aguentando todo o castigo, cumprindo a sua parte em um plano perfeito
voltando o seu rosto para aqueles que se esconderam dele. Aqueles que por muitas vezes não queriam olhar para ele, que escondiam o seu rosto dele, agora se encontram com ele, com o rosto voltado para nós, sofrendo por nós. Aquele que agora nós vemos, depois de reconhecer tudo isso como o mais justo, foi sepultado entre homens perversos, nem mesmo lhe foi permitido repousar entre pessoas cujas escolhas na vida se aproximavam das suas. Nós vemos aqui, designaram-lhe a sepultura com os perversos, nem mesmo com bons homens, com outros que partilhavam de forma bem menor um bom coração, uma boa índole, uma boa atitude, não. Junto com os perversos ele foi designado a ser sepultado, como se fosse só mais um perverso, como se fosse só mais um malfeitor. Até aí nós encontramos a falta de respeito daquele povo, a falta de consideração com aquele que traz a verdadeira paz. Não havia defesas ou palavras de autodefesa na boca do servo. Não havia sequer uma palavra enganosa, pois jamais se fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. O servo não era apenas imerecedor do castigo daquele povo. Na verdade, ele não merecia castigo algum, visto que nunca houve engano em sua boca. Nós vemos descrito aqui que não havia engano algum em sua boca, não havia impureza em seus lábios. Esse mesmo Deus, que não tinha impureza alguma em seus lábios, que não tinha impureza alguma em sua boca, manteve a boca fechada a todo momento, sem defesas, sem justificações, sem discussões. Ele se manteve calado a todo momento enquanto sofria. E qual o resultado de tudo isso? Todo esse desespero, toda essa dor, todo esse sofrimento, o profeta busca confirmar a partir do versículo 10 que Deus quis que fosse assim. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isso nos faz questionar a integridade e a justiça do Senhor, né? Como assim? Nós estamos vendo um homem tão bondoso, um homem tão perfeito, que não tinha problema algum, que não tinha situação alguma, que não tinha dificuldade alguma, que não havia impureza alguma em seus lábios, está sofrendo tudo isso? Alguns chegam até a questionar o Senhor. Oh Deus, por que então? Provavelmente haveria algo assim muito importante, né? Algo muito grandioso, algo que valeria muito para que isso acontecesse, para que um homem tão puro fosse ali morto na cruz. Sim, haveria. Sim, há. O seu povo. Nós, eu, Tiagão, Alice, todos nós que confessamos o Senhor como nosso Salvador, foram por essas vidas, foram pelas nossas vidas que este sacrifício aconteceu. Aquele que traz a paz, o servo justo, depois de todo o sofrimento e humilhação, ele vê o fruto do seu penoso trabalho e ele se satisfaz. Cristo sabia de cada acontecimento, ele teve medo, ele sentiu dores, ele pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice, mas seguiu a vontade do Pai. O servo se satisfaz agora porque levou sobre si as nossas iniquidades e nos trouxe de volta à mesa do Senhor. Ele cumpriu a vontade do Pai, a dívida foi paga, o sacrifício foi feito. Por isso, versículo 12, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Como o grande rei que é, Deus reparte os seus despojos, Deus reparte a sua vitória com o seu servo triunfante. Esse triunfo contrasta completamente com a humilhação que ele enfrentou antes e durante a sua morte. Tudo que Cristo sofreu naquela cruz, tudo que Cristo sofreu até chegar ali, agora é totalmente diferente em sua nova vida, em sua ressurreição, na vitória com o Senhor, recebendo os despojos da batalha, recebendo os despojos da guerra que acabara de vencer. Meus irmãos, nós tivemos uma semana difícil. Ela foi marcada por perdas e sustos, mas o que deve nos consolar é que Cristo já venceu. A morte que enfrentamos neste plano terreno é apenas um breve intervalo que nos separa da alegria eterna.
Os sustos e as dificuldades que enfrentamos muitas vezes são provações necessárias. E por muitas vezes nem entendemos essas provações, mas são necessárias. Mas graças ao bom Deus, nós podemos nos firmar nele e descansar, certos de que a sua vitória traz a paz eterna. Aquele que traz a paz nasceu, sofreu, morreu e ressuscitou para que hoje você esteja aqui, reconciliando-se com o Pai, descansando nele e confiando que assim como o peregrino do famoso best-seller de John Bunyan, um dia também entraremos na cidade que brilha como o sol. Uma cidade onde as ruas são de ouro, onde muitos homens coroados caminham louvando sem cessar, dizendo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, Cristo venceu. E é isso que nós nos devemos lembrar nesta noite. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do luto, mesmo diante do susto, Cristo já venceu e nada vai mudar isso. Aquele que traz a verdadeira paz morreu, ressuscitou e há de voltar mais uma vez. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai. Obrigado pela Tua mensagem, Senhor. Neste momento nos lembramos do Teu santo sacrifício, Pai. Agradecemos, Senhor, porque o maior ato de amor, meu Deus, o maior eu te amo foi dito em silêncio, meu Deus, Pai. Sabemos que era algo assustador, a ponto de pedir que afastasse este cálice, mas o Senhor, mesmo assim, seguiu a vontade do Pai, o Senhor se sacrificou. O Senhor nos amou, o Senhor se entregou. Toda a dor, Pai, todo o sofrimento que passa pelos nossos corações, meu Deus, já foi vencido por Ti naquela cruz. E nós te pedimos, meu Deus, que diante de tantas dificuldades, diante de tantos momentos que nós passamos, de tantas frustrações, de tantas mágoas, Pai, que nós possamos nos confortar, nos consolar em Ti, meu Deus, porque o Senhor já veio e o Senhor já venceu e levou toda a dor consigo, meu Deus. Nós te agradecemos por isso, Pai, e te pedimos, meu Pai, que nós nunca nos esqueçamos do Teu nome, Pai. Que em momento algum nós nos esqueçamos do Teu santo sacrifício, Pai. Que a nossa vida seja voltada em seguir a Tua vontade, meu Deus, e glorificar o Teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de toda a honra e todo o louvor, meu Deus. Essa é a oração que nós fazemos, gratos pelo Teu santo sacrifício, Jesus. Amém.